Nós vamos canalizar toda a nossa raiva, toda a nossa ira. Pastor, mas se eu ficar irado, eu estou. Não, irado não quer dizer que você está pecando. A Bíblia diz: irai, mas não. O que quer dizer isso, pastor? Que eu posso xingar uma irmã dando rezada? Eu chego na irmã e falo assim: não vale nada. Não, Jesus está falando. Jesus está falando. Ele está aplicando aqui uma psicologia do céu. Ele está dizendo que nós devemos canalizar a nossa raiva, o nosso furor, contra aquele que de fato é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Satanás. Quem é o nosso inimigo? Derrotado. O diabo é derrotado. Tanto nome não, capiroto, Satanás, capeta, maligno. Curiosidade para vocês falar que não vieram na igreja e não aprenderam nada. Vocês sabiam que o nome Lucifer não está na Bíblia? A palavra Lucifer foi encrustada. O nome do diabo na Bíblia é Estrela da Manhã. Curiosidade é isso, né? Aí alguns tradutores da Septuaginta mais tarde traduziram como Lucifer, aquele que brilha. Mas o nome original que a tradição judaica dá a Satanás é a Estrela da Manhã. Quem sabia? Esses nomes que as pessoas dão são nomes que as pessoas deram. As pessoas podem dar um nome para você, mas não quer dizer que é um nome, né? E ele aprende por isso. E aí eu fico com dó de alguns pregadores que vai entrevistar o demônio e o demônio diz assim: eu não sou Lucifer. Ele engana a igreja, engana o pregador acredita nisso, né? O único caso de possessão bíblica que Lucifer se apoderou de uma pessoa foi o caso de Judas Iscariote. Só esse. Nenhuma outra passagem mostra que Lúcifer saiu do trono dele para pegar o corpo de uma pessoa. Por quê, pastor? Porque Deus não permite. E ele vai voltar e vai incorporar o corpo de uma pessoa. Quem? O anticristo. Só. Então, em toda a história humana, Satanás, o próprio, o Estrela da Manhã, o Lúcifer, ele vai incorporar duas pessoas, Judas Iscariote e o anticristo. E ele deve estar doido, babando para pegar um. Então, a palavra de Deus aqui em 1 Reis, capítulo 18, e versículo de número 30, diz assim, pode ficar sentado que eu vou ler, porque eu quero que vocês entendam o que eu vou falar. Senta. Então Elias disse a todo o povo: chegai no caminho. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. Diga: altar restaurado. Restaurado. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras. Olha as pedras dentro do contexto da revelação que Deus nos deu. Segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez uma valeta de água ao redor, tão grande como que para semear 2 medidas de semente. A valeta de água que ele fez era tão profunda e grande que cabia 2 sacos de semente. Então nós não estamos falando de um reguinho d'água. Nós estamos falando de algo próximo a 20 a 25 centímetros de profundidade. E ele fez aquilo num ângulo de 360 graus em volta do altar de pedras que ele havia levantado, que ele havia edificado. E curiosamente, isso aqui eu quero destacar essa noite, no verso 32, verso 33. Então armou a lenha, dividiu no vidro em pedaços, pôs sobre a lenha. Vocês estão percebendo que há um rito litúrgico aqui? Vocês estão percebendo que ele não foi direto para a oração? Vocês estão percebendo que houve um rito litúrgico? Ele podia ter chegado e falado assim: Deus, manda fogo do céu e escolhido. Não. Por quê, pastor? Porque as coisas de Deus, elas não acontecem por acaso. E as coisas de Deus são organizadas. Então ponha isso em mente, que para você ter um contato com Deus, primeiro você precisa ter organização. Deus não vai te responder de qualquer maneira. Deus não vai falar comigo de qualquer jeito. Tem profeta, irmão, tem uma classe de profeta tão mentiroso
dia. As pessoas andam no ônibus, aí eu estava no ônibus e aí sentou um anjo do meu lado. Gente, faz 34 anos que eu oro em jejum, eu nunca vi um anjo sentado do meu lado. Não estou com ciúme não, é porque as pessoas brincam demais com as coisas de Deus, irmão. As pessoas precisam parar com isso, irmão. Precisam parar com isso. Aqui no Bairro Novo, nós extinguimos os profetas de Baal. Daqui a pouco você gosta de estar subindo em altar, postando irmã na parede, cercando irmã no banheiro. Eu vou falar com você o que Deus mandou falar. Então eu estou feito um palhaço aqui, eu sou um idiota, eu sou o pastor da igreja, Deus não mandou falar nada. Você tem que acabar, irmão. Isso é desordem, desrespeito. Deus não atravessa a autoridade, porque quem criou a hierarquia foi Ele. Se tem alguma palavra que vai chegar na tua vida, ela vai vir do altar hoje. Glória a Deus! Vai vir da palavra hoje. Se você olha a vida desses crentes que andam atrás de cortina, de estacionamento de igreja, e é de ônibus ouvindo essas profetadas, a vida deles é uma ruína, irmão. A vida deles é uma tragédia, pastor Roberto. Eles não prosperam. Porque estão igual os profetas de Baal, se cortando, defecando lá em frente o altar deles, que era o rito deles, e fazendo tudo errado, sabe? As coisas de Deus, a Bíblia aqui está dando uma aula. Elas vêm quando a gente organiza pedra sobre pedra, cada coisa no seu lugar, tudo certinho. Hora de cantar, hora de cantar, hora de orar, hora de orar, hora de pedir fogo do céu, hora de pedir fogo do céu, fazer campanha não é um dia, não é dois, é do começo ao fim. São essas coisas que agradam a Deus. O reino de Deus é super organizado. Se tem um lugar que tem ordem, que tem organização, se chama céu. Meu Deus! Já viu alguém morrer antes ou depois da hora? O céu é tão organizado que Deus olha assim e fala: busca fulano. E meu amigo, você pode ter o plano de saúde da galáxia. Oh, maravilha, Deus! Você pode falar assim: vou montar no jatinho, vou para os Estados Unidos. O Dr. Robert Tal, o Robert Tal é o homem de ferro. Ele vai tratar de mim. Quero ver se esse câncer não sai. Você morre no caminho. Se Deus mandar te chamar, tchau. Mas se Deus também olhar para você e dizer: viva, não tem câncer que vai resistir, não tem macumba que vai resistir, não tem AIDS que vai resistir. A palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus tem ordem. Nós aprendemos com Elias: não chegue diante de Deus de qualquer maneira. Organize a sua vida, peça para Deus. Elias chegou e viu aquela bagunça. Vamos limpar tudo. Eu expliquei domingo aqui, e eu quero dar uma outra explicação sobre o culto a Baal. A gente precisa entender que Jezabel entrou nesse circuito por conta de um casamento arranjado, um casamento político. O rei de Tiro e Sidom, também conhecido como Fenícia, fez uma aliança política com Acabe, que era rei de Israel. Tá? Israel aqui já não é todo o povo hebreu. Nesse período, o reino já tinha se dividido. Ele se dividiu com Roboão, que era filho de Salomão. E ficaram duas tribos ao sul, Judá e Benjamim, daí nasce o termo judeu. E as 10 tribos do norte ficaram sendo chamados só de Israel. A capital era Samaria. E é nesse cenário que Acabe está reinando. E aí ocorre que Jezabel é uma moça bonita, mas ela era fanática na prática do culto fenício. Qual que era o culto fenício? Adoração a Baal. Eles entendiam que Baal também tinha uma esposa, era um deus, mas era um deus que gostava de sexo. Então, na mitologia fenícia, Baal casou-se com uma cera, outra hora chamada de Azira ou Assira. E quanto a Acabe, olha a desobediência com Deus, ele já não tinha tanta mulher em Israel, irmão. Mas ele, para fazer um acordo político, era muito comum na época antiga os reis casarem filhas, casarem filhos. A gente vê isso muito em história. Inclusive história quase que moderna, da Inglaterra e França, quantos casamentos foram arranjados para pôr fim às guerras, para fazer um comércio poderoso da Europa e tal. Nessa ocasião foi a mesma coisa. Acabe estava casando com Jezabel, filho do rei da Fenícia, para criar um acordo político, para fortalecer suas fronteiras. Mas não era isso que Deus queria. Às vezes a gente vai atrás de recursos e socorros que não é do agrado de Deus.
A gente às vezes acha que é o nosso dinheiro que vai resolver, é as nossas amizades, é as nossas alianças, quando na verdade Deus quer mostrar para nós que Ele é o nosso guarda, que Ele é que vigia por nós. A Bíblia diz: porque não dormirá, nem tosquenejará o que vigia pelo seu povo. Quem crê que Deus cuida da sua casa? Então esse casamento arranjado trouxe essa moça, princesa, do que ela vem. Ela traz toda uma comitiva, ela traz as suas madames que cuidam dos aposentos, né? Ela tem uma princesa que tem que pentear o cabelo. Às vezes, e as princesas dessa determinada época, até banho, tinha pessoas para dar para eles. Eu acho constrangedor, irmão. Constrangedor, você é pelado lá e a pessoa dando banho em você. Situação ridícula, né? Ridícula! A gente ouve cada história desse passado. A igreja vem humanizando a sociedade, né? Hoje todo mundo anda cheirosinho, limpinho, bonitinho, todo mundo tem água encarnada, entra debaixo do chuveiro, aperta um botão. Já tem aqueles que tem até um sensor, né? Uma vez eu fiquei num hotel, eu entrei e falei: agora, como é que ninguém chuveiro? Quando eu pus a cabeça debaixo, meu Deus, eu nunca vi um negócio desse aqui, não. A torneira você passa a mão, a água já cai. Agora uma coisa é idiota, uma engenharia reprovada e aquele secador de mão de vapor, não é? Não, o engenheiro que desenvolveu aquilo, ele não fez faculdade, não. Ele é um charlatão. Ele nunca fez um vestibular. Que é isso, irmão? Você põe a mão lá e tira a água do lado e corre para o outro. Fica com o cabo no fim, você está enrolando na mão. É assim ou não é? Tem umas engenharias super reprovadas, irmão. Deve ter vergonha disso até hoje. Deve ser motivo de zombaria dos colegas de sala. Mas tem coisa fantástica, né? Você passa debaixo do chuveiro e sai. Aí você fala assim, ó, 30 graus, a água já cai 30 graus. Já tem isso aí, entendeu? O meu ainda é aquele que a torneira espumando, eu coloco um plastiquinho, mas está funcionando. Agora aqui em Curitiba eu tenho que tomar cuidado, porque para pegar uma pneumonia, meu Deus. Aqui é aquele chuveirinho comum, como é que chama ele? Aqui não funciona em Curitiba, aqui não tem nem sentido aqui. Aqui lá você liga no mundo e vai passar. Começa a ter fio queimado, você põe a mão na água e está gelado. Que chuveiro vocês usam aqui em Curitiba? Dá receita para mim. Né? Então veja, esse casamento arranjado trouxe mazelas para o povo de Israel. Essa mulher veio e com ela trouxe uma comitiva, inclusive 850 sacerdotes, agora chamados de profetas pelo povo hebreu. Mas na terra dela chamada de sacerdote, 400 de Azira e 450 de Baal. Porque ela veio para dentro do povo de Deus, mas ela não se converteu ao Deus do povo de Deus. Ela veio com Baal, ela veio com Azira, ela veio com a prática imunda dela, e ela trouxe para o povo hebreu uma influência ruim. Não demorou muito, e os seus favores sexuais convenceram na cama Acabe que ela tinha razão e que Baal era tão Deus quanto Jeová. Olha que absurdo. E agora o povo já estava confuso igual essa eleição de Lula e Bolsonaro. O Lula é horror. Não, o Bolsonaro é Bolsonaro é assassino. Não sei o que, porque estava mais ou menos esse furdúcio lá. Baal que é Deus, não, Deus é Jeová. Baal que é Deus, não acabou. Virou uma guerra dos infernos. Então Elias falou assim: reúne o povo. Nós vamos descobrir na prática quem é o Deus verdadeiro. O nosso Deus é Deus de desafio, irmãos. O nosso Deus não sabe ser encurralado. Moisés chegou com 2,8 milhões de pessoas à beira do Mar Vermelho e alguém disse: morreremos, o que faremos? Deus falou para Moisés: toca na água, que você vai ver a força do Deus de Israel. Toca na água, que a senhora vai sempre. Deus é Deus do desafio. O Deus você vai ver se esse câncer não vai desaparecer. Você vai ver se essa porta do emprego não vai abrir para você. Você vai ver se essa macumba que está lutando contra a tua vida não vai cair por terra. Quem quer fazer prova desse Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Essa campanha é isso, irmão. Essa campanha é para trazer a evidência de que Deus está na nossa vida. É para mostrar na rua de casa. Ali vai o homem de Deus. Quando tu passar na minha rua, eles vão dizer assim: ali tem mais um. Porque já sabe que na minha casa eu moro. Aí vão dizer: para cá, o nome de Deus está passando. Quando você chegar no shopping center e não tiver vaga para estacionamento, o guarda vai olhar dentro do teu carro. Rapaz, aquela mulher tem um brilho. Vou arrumar uma vaga para ela. Aquela mulher de Deus. Aqui, senhora, vai aqui. Vai pôr você na vaga de 10.
Ah, e o patrão lá quer me mandar embora, o gerente está me perseguindo. Deus vai mudar essa caneta lá. Ele vai chamar no RH com a intenção de te mandar embora e você vai sair de lá com uma promoção. E eu vou profetizar 70% de aumento no teu salário. Oh, glória a Deus! E tu vai lá no Aleluia! presta atenção em terra e séria. Deus fala na minha nóis. boca. Você vai chegar no hospital e falar, começa a falar, mas você demorou. Teu menino está com 4 horas de alta, não te ligaram, não te avisaram. Essa pessoa não tem mais. O nosso Deus faz coisas extraordinárias. Extraordinárias para quem faz parte com ele. Esses profetas foram chamados. E a leitura de todo o texto, capítulo 18, mostra que a religião engana as pessoas. Os profetas de Baal aceitaram o desafio, irmão. São loucos. São loucos. Eu vim dizer assim, não, eles eram enganadores. Eles enganavam e eram enganados. Eles acreditavam mesmo. Porque eles subiram o Monte Carmelo. Você acha que eu ia subir aquele monte, irmão? Mas nem a pau, Juvenal. E eu dizia, eu não subi não, eu ia dar um jeitinho, porque eu barriga, eu não posso ir hoje no. Tem uns irmãozinhos que fazem isso, né? Pastor, minha mãe morreu, tem gente que já matou a mãe 50 vezes. Não tem na igreja. É aluno. Tem gente que eu ia fazer uma saída dessa, você acha que eu ia subir lá? Peraí, eu vou lidar com Deus que abriu o mar vermelho. Eu vou lidar com Deus que durante 40 anos não deixou a roupa do corpo e o sapato das pessoas acabarem no deserto. Eu vou guerrear com Deus que quando Moisés levantava a mão, o anjo matava o exército inimigo. Você acha que eu vou enfrentar isso? Não, os doidos foram, os 850 idiotas foram. Religião escraviza as pessoas, irmão. A religião escraviza as pessoas. Tem gente que viaja lá do Maranhão, tem gente que viaja lá do Maranhão onde tem mar, mas lá do Amazonas, de Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Centro-Oeste, onde não tem mar, e vai para a beira do mar no final do ano, gasta horrores para jogar uma garrafa para ele manjar na água. No final do ano, vai dizer assim: o meu ano vai ser bom, e manjar vai cuidar de mim. Vai dizer que é mentira. Vai dizer para a pessoa, isso não existe, e diz assim: eu creio, e vai dar minha fé. São os profetas de Baal. A religião cega a pessoa. A religião cega o ser humano, escraviza ao extremo. Se tem um Deus que pode fazer, se tem um Deus que pode curar, se tem um Deus que pode mudar a história do ser humano, como é o nome dele? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Elias falou: vamos pedir fogo agora. Eles ficaram das 7 da manhã às quase 3 da tarde. Se cortaram. E o culto fenício a Baal era horrível. Era pior do que o culto asteca ao Deus Sol. Eles, por muitas vezes, era parte da liturgia do culto. Eles se cortavam. Primeiro eles oravam, gritavam, sapateavam e dançavam. Né? E depois eles tinham o rito de mancar. Eles mancavam, simbolizando alguém doente, alguém podre, para mostrar a pequenez dele diante de Baal. Quando terminava isso, eles ofereciam crianças. Depois das crianças, eles pegavam e se cortavam. E depois ainda homens e mulheres arrancavam a roupa e defecavam um de frente aos outros. Consegue imaginar? Consegue? É isso que eu quero despertar a tua atenção. Consegue imaginar o cenário? Que horror! Que ambiente fétido! Que nojo! Foi nesse cenário que Elias chegou, eu imagino que ele pisando. Vamos arrumar o altar! Isso aqui não é uma bagunça. A religião é uma bagunça na vida das pessoas. E aí Elias manda tirar toda aquela podriqueira, ajeita as pedras, vai e põe a própria mão. Porque tem hora que a gente tem que pôr a mão. Tem hora que é a gente que tem que bater a cara no pó. Tem hora que é a gente que tem que bater o joelho no chão. Hoje eu atendi uma pessoa que disse assim: pastor, ora para mim, pastor, eu estava luto. Eu falei: irmão, vem na campanha, eu não posso. A pessoa não vai nem receber minha oração. Porque tem hora que a pessoa que diz que ama, a pessoa que diz que gosta, a pessoa que diz que quer uma família abençoada, ele tem que se esforçar. Glória a Deus. Elias estava cheio de assessor, mas naquele momento ele foi pessoalmente, pegou as 12 pedras e edificou o altar, cavucou uma parede com 360 graus diante. Mandou jogar água. Quando ele manda jogar água, aí a gente tem aqui um paradoxo e uma quebra de protocolo. Porque o fogo deve subir da lenha. Se você molha a lenha, como é que pega fogo? Essa é a razão. Essa é a razão.
Tem muita gente querendo servir a Deus com razão. Deus não se explica com razão, irmão. Isso já tentou Sócrates, Plutão, isso já tentou Aristóteles e muitos outros filósofos. Ninguém explica Deus. Glória a Deus. Deus é aquele que faz o homem viver o extraordinário, diferente. Essa campanha é para você alcançar o diferente. Para alcançar o diferente. Ele falou, joga o balde d'água. O moço vai olhar, lembra. Aqui eu vejo um homem com fé. Aqui eu vejo um homem que não titubia. Aqui eu vejo um homem que não tem medo do amanhã. Aqui eu vejo um homem que tem certeza no Deus que ele tem. Aleluia! Mas a lenha não vai pegar fogo, você vai pôr fogo e não vai pegar. E ele disse, quem disse que eu que vou pôr fogo nessa lenha? Você faz o que está no teu alcance, mas aquilo que está fora do teu alcance é o teu Deus que vai fazer. É o teu Deus que vai escrever a tua história. É o teu Deus que vai mostrar que ele não depende das coisas desse mundo. Ele tem a lei da física para operar. Aleluia! Para de usar razão. Para de querer usar a lei da física. Não. Se eu molhar essa lenha, não vai pegar fogo. Ele disse, então joga outro balde. Meu Deus, o homem está louco mesmo, mas ele está com a vez dele. Não, agora é a vez de Elias. Teve a vez dos profetas, agora é a vez de Elias. Eu vou profetizar que pega isso aí, ó. A tua vez está chegando. Vai chegar a tua vez. Chegou a vez de Elias. Saiba proceder a tua vez. O cavalo só passa riado na nossa frente uma vez. Não perca a oportunidade. Deus falou para Elias: é a tua vez agora. Põe a mão na massa. Ele falou: opa, agora eu vou fazer do jeito que Deus quer. Não é do meu, não é do teu, é do jeito dele. Tem gente que não deu certo ainda na igreja porque está fazendo do teu jeito. Faz do jeito de Deus. Deixa Deus te inspirar. Tem pessoas sendo inspiradas por Deus aqui. Hoje eu já vi um aqui. Aleluia! Eu notei ele de paletó e gravata, paletó bonito, gravata. Nem sabe ele que é Deus já falando para ele, é do meu jeito, é com paletó. Hoje já veio o irmão falar para mim que tem vontade de usar uma roupa de obreira, é do jeito de Deus. Ai, meu pai, não é que eu vou ser ungido do dia de Deus, na hora de Deus, do jeito que Deus quer. Glória a Deus! E aí, ele falou, agora aí alguém disse, não, você vai jogar outro balde, é a vez dele. Deixa, é a vez dele. Eles tiveram 7 horas. Eles tiveram a oportunidade dele. Agora é a vez de Elias. Quando chegar a tua vez, põe a tua fé em ação. Quem quer que a tua vez seja hoje, a partir de hoje? Aleluia! Aí ele falou, joga mais balde. E o rapazinho estava meio com medo dele, dá esse balde aí. Tudo ele, cara, o cara disse. Ele chegou, catou. Traz mais um. Ele chegou barco isso aí. Traz mais um. Ele estava bem contente. Jogou mais a carne sopou, a lenha sopou, os graveiros, a pedra, tinha água acumulada. Água acumulada. Então ele vai diante de Deus e faz a oração mais linda do Velho Testamento. E diz assim: Senhor, responde. Não precisou se cortar, se esfaquear, muito menos defecar, muito menos pegar uma criança. Oferece uma criança, se quiser, o Senhor não basta. Pega uma criança! Não. Ele disse: Deus, responde, para que todos vejam. Olha a oração objetiva. Tem gente que vai lá, joelho, ela diz assim: Deus, oh, glória, glória, glória a Deus, Pai, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, glória a Deus, Senhor, tem misericórdia da vitória. Cadê o objetivo dessa súplica? Oração é para a gente se derramar. Aleluia! Aí levanta dali achando que é mais santo que todo mundo, rodando santidade, e diz assim: eu sou de oração. Não fala santo. Fica blá 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 blá. Oração põe a gente no pó, irmão. Oração faz a gente sentir a nossa pequenez. Oração tira a mágoa do coração. Oração faz a gente lembrar que não estamos tendo contato naquela hora porque falamos mal de alguém. Então você diz: me perdoa, Deus. Eu não vou falar mal, mas eu quero sentir a tua presença. Porque para o crente não tem derrota maior do que ele botar o joelho no chão e não sentir a presença do Deus dele. Tudo aquilo que você lembra. Um dia eu vou confessar para vocês. Um dia eu fui pregar e eu era Santo de Deus. E eu fui pregar, estou pregando, e Deus falando. E aí eu falei: vamos lá, Deus vai fazer milagre.
passar aqui o microfone e ir embora. Eu disse, Deus do céu, o que é isso? Deus falou, você está muito mentidinho hoje. Mas você viu que você bateu na tua cachorra com um pedaço de pau de tarde? Já aconteceu. E a cachorra da minha vida. Todo mundo tem um cachorro da vida. Não, não é? Eu não gosto de falar que eu vou chorar. Eu comecei a chorar no altar. E eu pedi perdão no microfone. Quando eu estava Jesus me perdoou, nunca mais vou tocar no meu. Mas eu senti um remorso, uma tristeza. Aqui que a gente pediu minha oração, irmão. Foi muito duro com a cachorrinha. Que não era cachorrinha nada, era uma labrador preta muito safada. Mas era a cachorrinha da vida. Morreu com 15 anos e eu a enterrei. No quintal da minha casa. Fiz até um culto. Pedi de novo perdão. Jesus perdoou todas as vezes que eu bati nela. Mas a oração é isso, a oração te coloca no pó. E às vezes você fala, Deus, eu quero sentir o Senhor. E o Senhor fala assim para você, que jeito? Você está falando mal do teu pastor? Você está fermentando a vida dos outros? Você está destruindo o casamento com a tua língua? Você está colocando pessoas em sofrimento por causa da tua falácia? Como é que você vai me sentir? E aí então tu pede perdão e Deus te perdoa. É assim ou não é? Estou mentindo? Deixa de ser hipócrita. É assim ou não é? E aí Deus vem sobre nós. Porque falar que nós não pecamos, mas é que nós somos mentirosos mesmo. E aí Deus vem sobre nós e você fala, prometo não fazer mais isso. E cada dia que passa você vai melhorando. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, o que é que a gente vai dizer de oração? Que tem que ter objetivo. Oração é uma tratativa, uma conversa. Deus responde. Por quê? Porque eu quero que todos vejam que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. E que eu sou Eita, maravilha, Deus! A Bíblia diz que desceu o fogo do céu e queimou a lenha, o bezerro. Sabe o que é que houve ali? Não foi fogo. Fogo não é literal, aí no meu modo de entender. Não foi fogo. Foi um raio laser que Deus mandou do céu. Porque veja, pastor Luiz, desintegrou o sacrifício, desintegrou o bezerro, desintegrou a lenha. Sumiu com tudo que estava em cima do altar, evaporou a água e a Bíblia diz que até o pó do ambiente evaporou. Que raio foi esse, irmão? Que míssil nuclear foi esse que Deus mandou? Deus falou, vou mandar uma bomba de 50 mil megaton lá para Elias. Foi a primeira vez que houve uma detonação nuclear no planeta. Desceu aquele raio e sumiu tudo. O povo caiu de joelho no chão. E o que aconteceu? Os profetas foram mortos. E Deus foi tido como o único Deus do universo. Glória a Deus, aleluia. Elias estava muito raivoso. Estava. Elias estava cansado daquela batalha. Um dia tinha que subir na caverna, outro dia tinha que fugir, outro dia tinha que falou, chega. Né? Se você ler o capítulo 17, você vai ver que Acabe procurou Elias nos 4 cantos do ventre da terra. E Elias estava debaixo do nariz dele. O moço que encontra Elias recebe a orientação de Elias para ir falar para